negligência assim, pois o meu caso foi acompanhado a gestação inteira. Eu sou diabética tipo 1, fui internada lá várias vezes com cetoacidose diabética e hiperemese gravídica. E todas as vezes foi por causa da hiperemese que se transformava em uma cetoacidose diabética, eu ia parar na UTI, mas nunca tinha acontecido nada com a minha filha, sempre ela estava bem protegida. Todas as ultrações, cardio, tudo que fizeram com ela, ela estava normal, estava crescendo bem, estava tudo certo. A última vez que foi agora que eu fui lá, foi porque eu tava com muito enjoo, começou a dar a hiperemese novamente, e eu tava desidratando, e eles já haviam falado que não era para eu esperar piorar, era para quando eu sentisse os primeiros sintomas e já ir. Eu tava com 34 semanas, eu cheguei lá bastante fraca, com falta de ar. Elas fizeram cardio em mim, me mandaram para uma sala para esperar a visita médica. A médica entrou lá, perguntou se eu estava com sangramento ou perda de líquido, eu não estava. E mesmo assim ela quis fazer um toque. Ela fez o toque 2 vezes e na segunda vez eu senti descer um líquido e ela falou pra mim que minha bolsa estava rompida. E aí eu fiquei indignada porque como minha bolsa estava rompida, você não estava com vazamento de líquido nem nada. E quando ela tirou a mão, o tampão saiu junto na mão dela e eu comecei a perder líquido. Eu comecei a dar febre, e aí a doutora saiu, falou que era bolsa rota e saiu com a enfermeira. A enfermeira voltou falando que ela disse que ia ser um parto, eu dava conta de ter um parto normal, sendo que eles mesmos, desde o começo, falavam que eu não podia ter um parto normal, que eu tinha que ser cesárea por conta do meu quadro, porque era risco para mim e para a criança, certo? Eu comecei a dar febre e aí elas saíram de novo e aí a gente chamava a enfermeira, chamava a médica e elas só falavam assim, que tinha que esperar a médica chegar. E aí minha mãe continuou comigo, eu perdendo líquido, aí foram lá trocar um lençol. Eu entrei lá na maternidade, era 2 da tarde, o meu parto só foi feito às 9 da noite. Porque eles fizeram, eles ficaram enrolando, não aparecia ninguém, até que umas 6 horas me mandaram fazer um ultrassom. Chegou lá, o doutor da ultrassom falou que estava tudo bem com o meu bebê, que a oxigenação estava boa, o coração estava bom, e que eu não estava perdendo tanto líquido assim. E eu falei justamente porque eu acho que minha bolsa foi rompida agora. E me voltaram pro quarto, eu acamada, sem conseguir nem levantar, só deitada. Continuei dando febre, a dor, aí começou a me dar dor, e o líquido começou a sair bastante mesmo, até comecei a desfalecer. E aí minha mãe gritando, a enfermeira no corredor, a enfermeira gritava de lá da recepção que tinha que esperar a médica, que não tinha que fazer, de longe, nem foi lá ver como eu tava. Só que como eu comecei a desfalecer, a minha mãe ficou preocupada e chamou. Aí a minha mãe filmou até a situação. Aí chegou a enfermeira, ela viu que eu não tava bem, fez outro cardio, nesse cardio ela já chamou a equipe médica. Aí já entrou todo mundo e já me levou pra sala de cirurgia nas pressas pra fazer a cesariana, certo? Só que eu já sentia meu neném contraído dentro da minha barriga, já não sentia ela mexer mais, entendeu? Isso já era 9 da noite, quando eles resolveram fazer meu parto. Eles tiraram minha neném rapidamente, trataram minha mãe com grosseria dentro do centro cirúrgico, entendeu? Mandaram até ela buscar os direitos dela, porque eu tava com papel para fazer uma laqueadura, porque eu não poderia mais ter filhos por causa da minha situação. E tava tudo autorizado, mas o médico falou que não ia fazer, falou o nome dele e falou para ela procurar os direitos dela, certo? Tratou ela mal mesmo, entendeu? Tirou a neném e começaram o trabalho de reanimação, porque ela já saiu sem batimento, sem nada.
E aí eu lembro de escutar só 1, 2, 3, respira, 1, 2, 3, respira, durante 1 hora e pouquinho ele se animando. Mas infelizmente a minha neném não resistiu. Eu não queria estar fazendo isso, pois é doído pra mim ter que ver isso, sabe? E assim, eu só não quero que aconteça mais com outras pessoas, porque eu sei a dor que eu senti, a dor que eu tô sentindo. Foi um pesadelo na minha vida, minha única filha, minha primeira filha. E, assim, eu até comentei com a minha mãe que eu não queria fazer nada, só que eu não... Assim como minha filha não tinha culpa de nada, as outras pessoas também não têm culpa, sabe? A gente é pobre, a gente não tem opção, mas a gente tem direitos. E eu só quero que... Eu não quero castigar ninguém, eu só quero que isso não aconteça com mais ninguém, gente. Isso não pode mais acontecer. Isso não pode mais acontecer.